muito bom dia, internautas dos Jornais do Paraná e Hoje News. Voltamos quarta-feira, 11 horas, um pouquinho passadinho, mas estamos aqui com Graciele Reimangato. Obrigada. Obrigada, bom dia. De novo, mais um dia. Graciele, hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas, quando elas começam a se envolver com constelação, quando elas começam a perceber, começam a entender, perdem aquele receio do começo do desconhecido, né, dos tabus e do que falam e tal, e ela começa a se encantar e começa a ver resultados. É muito comum da pessoa querer constelar para marido, constelar para namorado, constelar para pai, mãe, cachorro, vizinho e tal, porque assim, de repente aquele não vem, ela não consegue convencer e ela acha que ela pode conseguir essa solução. É uma solução? Sim, é muito comum que aconteça isso, é muito comum que as pessoas queiram salvar o mundo quando conhecem as constelações, inclusive eu quis salvar a minha família inteira, né? E realmente não funciona. O que é mais possível, o que é mais funcional é que os pais possam constelar para os filhos, enquanto os filhos estão numa idade, ainda dependente dos pais. Muitas mães querem constelar os filhos adultos que já estão num caminho próprio. Isso também é possível, mas é preciso sempre mensurar até que ponto que aquilo que a mãe quer é algo que ela deseja ou é algo que é realmente disfuncional para o filho, né? Então, sempre que vem uma pessoa querer constelar pela outra, é preciso avaliar a situação. E os pais podem sempre constelar pelos filhos, pelo motivo que se os filhos estão com algum problema sério, é bem provável, muito provável, que eles estão emaranhados nas situações familiares, que também são as questões dos próprios pais. Isso pode acontecer, de repente, com outra geração, avô, com neto? Sim, inclusive teve uma constelação que aconteceu aqui, onde uma avó quis constelar o neto. E no momento que ela me disse isso, eu precisei compreender o motivo, né? E foi muito interessante. Ela disse que o neto estava apático, que a família já tinha feito várias tentativas de intervenções com psicólogo, tentando trazer ele mais para a vida. Um menino jovem, de 20 e poucos anos, já na faculdade, estudando, tal, não tinha uma disfunção, mas tinha uma apatia diante da vida. E essas apatias, essas tristezas, elas interferem no nosso desempenho, né? A gente fica parado numa nuance de tristeza, num vazio, mesmo que as coisas estão bem. Essa família, por exemplo, é uma família estruturada, uma família que tem empresa, esse neto já estava inserido na empresa, porém apático, né? E o que os pais querem? Os pais querem ver os filhos vivos, disponíveis, felizes, caminhando em direção ao futuro. E isso é até meio que natural, né? Que você esteja disponível para a vida, ainda mais com 20 e poucos anos. Sim, sim. E tem um número muito grande de jovens que, mesmo tendo possibilidade de estar tudo bem, estão apáticos, né? Ou buscam a droga, buscam o álcool, buscam algo para distrair da tristeza. Isso é muito comum, muito comum. E os pais podem sim constelar para os filhos nesse sentido, e os avós também, né? E quando a gente vem para uma constelação, é muito bacana ficar disponível para aquilo que se mostra, né? E nessa constelação que essa avó veio constelar o neto, eu sempre coloco campos. Eu vou exemplificar aqui. Ah, legal, fica fácil de entender. Eu gosto de colocar os bonequinhos para explicar melhor. Então, a gente considera que tem um campo de informação que é a situação problema e um campo de informação onde está vinculado aquilo que está atrapalhando aqui na vida atual. O campo, assim, só pra gente lembrar, a gente já falou sobre isso aqui, mas o campo seria aquela o espaço, né, que se cria ali. O espaço físico a gente cria com um tapete, delimita. E também o campo de informações, por exemplo, se a gente vem com a intenção de constelar, automaticamente esse campo de informação ele se mostra, né? Então, aqui, que é um lugar onde a gente faz constelações,
quando a pessoa vem, o cliente vem, por exemplo, você é o cliente, então esse campo envolve as informações que nós trazemos. E é muito comum que o grupo que esteja presente, que está presente numa constelação, tem nuances daquilo que o cliente traz. E muitas vezes a constelação dessa pessoa que veio como cliente traz possibilidade do grupo inteiro fazer ajustes. E essa é a parte mais linda de formação de grupo, né? Essa parte mais linda do proveito que as pessoas que vêm para o grupo podem ter em participar de uma constelação. Essa pessoa que veio constelar o neto, então ela disse, o meu neto está apático, tal, a gente já teve várias tentativas e não deu nada certo. E eu converso então com a pessoa separado, quando eu venho para o grupo, eu não exponho a questão, para que, eu já conversei sobre isso também aqui, mas que para que as nossos pensamentos, as nossas ideias e os nossos julgamentos, e os nossos de todo o grupo, no caso, não interfiram na representação. Então ela colocou um representante para o neto, na constelação, e um representante para ela, porque ela era a pessoa que estava fazendo a constelação. E nós colocamos uma representação para aquilo que foi uma moça que ela escolheu. Eu pedi para ela escolher uma pessoa sem dizer o que significava, e ela escolheu uma mulher para representar aquilo que o neto estava envolvido, que não permitia que ele estivesse tão disponível para a vida, para onde o neto olhava, né? E bem interessante que nessa constelação, a pessoa que representou, ela levantou, veio para o campo e ela arrancou a própria aliança e deu na minha mão. Foi um movimento assim, rápido que ela fez. Arrancou a aliança e pôs na minha mão. E eu pensei, nossa, o que pode ser isso? E ela falou, não suporto, eu preciso te entregar a minha aliança. E ela deu na minha mão. E eu fiquei com a aliança na mão, mas não entendi nada no começo. E aquilo, a constelação foi andando, eu coloquei mais algumas representações, porque o campo vai mostrando para onde a gente vai, né? Esse campo de informações não tem a ver com espírito, não tem a ver com nada, são informações da própria história que nós carregamos. Essa história está em nós, porque as pessoas que estavam nas representações, as pessoas que estavam sendo representadas, elas estão vivas, inclusive algumas estavam no grupo, então não é a alma delas, o espírito delas que vai ali, é a informação, é a energia. Então, o que ficou muito claro nessa constelação, eu fiz algumas perguntas para a avó e uma filha dela estava no grupo. E eu falei, o seu esposo teve um momento que nós colocamos o avô, né? E nós colocamos mais uma representação e ele representava o avô. E teve muitos movimentos, eu não vou lembrar de todos os movimentos, mas essencial. E aí eu perguntei, pensando na aliança, e a gente vai juntando informações, eu perguntei, teve alguém que teve um relacionamento anterior? E ela olhou pra mim e ela falou, eu não lembro, a mulher falou, a avó. E a filha dela começou a rir, sentada na cadeira lá no grupo. Daí eu falei, o que você se lembrou? Ela falou, lembra, vó, aquela namorada que o vô conta, que era freira e tal? A pessoa que estava representando começou a ficar mais agitada e ficou nervosa. E o que veio de informação no campo é que esse relacionamento do avô, que foi finalizado de uma maneira disfuncional, talvez não tão respeitosa, né, principalmente em relação à mulher, ficou impactando o sistema. Então, o que significa isso? Existem dinâmicas que Bert Hellinger observou que são comuns. E uma das dinâmicas, que é a que se apresentou nessa constelação, é que essa pessoa que foi deixada de maneira talvez não tão respeitosa, ficou impactando no sistema.
talvez na relação de casal, talvez na relação dos filhos, e o neto, que daí já é a terceira geração, primeira, segunda é a mãe dele, terceira geração, ficou envolvido com essa pessoa. É assim, é como se tivesse ficado uma ponta solta na vida do avô. Não significa que a mulher, que a ex-namorada, tivesse alguma influência ainda na vida. Provavelmente nunca mais tiveram nem contato. Não tiveram mais contato. Mas ficou uma ponta solta na vida do avô que isso o sistema carregou. E é possível que essa pessoa tenha isso em aberto dentro dela também, mesmo que inconsciente. Quando a gente porque faz, se não fechou, né? fica em aberto. Ficou em aberto. Então pode ser que ela tenha uma tristeza ainda, que ela tenha algum viés que ela experimenta essa lacuna. E aí o neto vem, que não tem nada a ver com essa história, e por amor profundo ao sistema, porque todos aqueles que pertencem ao sistema têm um amor profundo, uma lealdade, um amor profundo para aquilo que aconteceu antes. Então esse amor, essa nossa disponibilidade em fazer ajustes, ela independe de nós nos relacionarmos com a nossa família ou não, de nós conhecermos a história ou não. São vínculos invisíveis que nós temos com tudo aquilo que veio antes. E é um amor profundo, e é um amor tão puro, que ele, mesmo que nos prejudique, nós permanecemos vinculados. E a única razão pela qual nós desenvolvemos esses sintomas em função daquilo que aconteceu antes é para que os ajustes possam ser feitos. Qual é o ajuste? O avô, ficou muito claro na representação que ele não tinha ideia do que ele tinha causado, porque para ele não tinha sido disfuncional. Então a expectativa dessa pessoa era grande, e quando ele se retirou e veio formar família com outra pessoa, mesmo que aqui não era uma relação de verdade, não foi um namoro, foi uma paquera, foi um flerte, foi algumas promessas talvez de flerte mesmo, né? Só que ela era freira, então talvez tenha passado pela cabeça dela abrir mão, claro, do que ela tinha escolhido, e de repente ela ficou muito frustrada. Toda a expectativa que ela criou, né? Mesmo que tenha sido essa possibilidade, talvez ela realmente tenha amado ele. A gente não tem ideia do que aconteceu com essa pessoa, porque ele a representação dele era muito autêntica, que assim ele não tinha uma má intenção. E é muito comum que aconteça isso. Uma pessoa pode vir e te despertar algo que ele nem tem noção, ou a gente despertar num homem algo que talvez para nós não tenha sido tão impactante, e tudo isso fica ali, fica fazendo parte da história, e muitas vezes quando esse rompimento é de certa forma disfuncional, impacta de uma forma muito forte em alguém que vem depois, em alguém da próxima geração. E até pula uma geração, como aconteceu aqui, porque não foi diretamente os filhos que foram impactados por essa informação, mas foi o neto. Então, o que acontece na constelação é que essa pessoa agora pode olhar para aquilo que aconteceu e, com respeito, reconhecer o que houve, integrar ela como parte desse sistema, porque no nosso sistema não é só quem é do mesmo sangue que faz parte, mas aqueles que perderam para outros ter também fazem parte. E esse ajuste é possível nesse campo, que a gente comenta que nesse campo não existe tempo, não tem passado, presente e futuro. Existe um grande aqui e agora, onde aquilo que estava lá no passado, de repente está aqui, porque essa história está aqui. Né? É um sentimento que a gente não sabe de onde que vem, não sabe por que viés que vem, e de repente, quando coloca no campo de informação da constelação, acontece um alívio, e é um alívio tão grande que impactou na avó, na filha dela, que não é a mãe do menino que estava aqui junto, no menino e em todos que fazem parte.
E o que também eu gosto de enfatizar quando eu falo da postura sistêmica, né? Eu sou apaixonada pela postura sistêmica. As pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão ouvindo isso agora, podem olhar o que houve aqui. Então aqui ficou algo em aberto e ele não tinha ideia. Então fez o ajuste e esse sistema ficou mais calmo. Vai se reorganizando. Vai se reorganizando. Só para deixar bem claro, não há necessidade de ele procurar aquela mulher, falar isso pessoalmente. Olha, vou te ligar, vamos resolver, vamos tomar um café, vamos conversar. Porque ele nem sabe onde está essa pessoa. Você não precisa assim resolver. Eu já participei de algumas constelações, acredito que quem já tenha participado sabe disso. Quem nunca participou, às vezes é um pouco difícil realmente de entender. Mas os sentimentos são tão intensos, né? Porque assim, não é só olhar para você e dizer, desculpa, pegou mal, valeu, não tinha intenção. É uma coisa muito mais profunda, né? É algo que precisa ser autêntico, né? Então, quando a gente descobre que os nossos movimentos de respeito, de reconhecimento, de gratidão, precisa ser de uma forma autêntica, a gente começa a experimentar isso com essa verdade e os resultados da nossa vida começam a se desdobrar de forma diferente também. Aconteceu muito isso comigo quando eu descobri como experimentar a gratidão neste nível. Então, quando esse homem olhou para ela e ele não tinha ideia do que ele tinha causado e ele autenticamente reconhece o que houve e diz, eu sinto muito, algo se solta, algo pode ser ajustado, algo pode ir para o próprio lugar, né? E daí todo o sistema sente essa nova informação, mas precisa como ser se ele fechasse autêntico. de continho, né? E aí a vida pode olhar para frente de novo com algo novo, porque senão é muito comum que essa criatura não vai conseguir um relacionamento. Se ele se relacionar com uma pessoa, é possível que ele vai ser deixado ou que ele vai deixar, mesmo amando, porque a gente fica preso naquilo. Claro. E isso também, assim, não resolveu com ele, não acabou o problema, né? Porque vai acontecer pra frente de novo. Se aqui ninguém olhar para isso, ele fica se desdobrando no sistema nas próximas gerações. E quando eu falo da postura sistêmica, o que eu posso fazer com isso se eu estou assistindo isso agora? Né? O que eu recomendo para as pessoas fazerem, e eu recomendo isso sempre no final da constelação. Qual é a sua história? Qual é a minha história? Quem foram os meus relacionamentos? Com quem eu me relacionei? Que nuances tem na minha família sobre os relacionamentos, sobre os rompimentos, sobre os namoros? Então eu posso começar por mim mesma, né? Quem foram as pessoas com quem eu me relacionei? Como eu finalizei? Quando rompeu, teve dor, não teve dor? O que aconteceu? Qual é a minha história? E aí a gente chama isso de fechamentos de círculos, né? A gente vai fechando cada círculo com quem a gente se relacionou. E muitas vezes, assim como aconteceu com essa pessoa, pode ser que na nossa adolescência a gente tenha um encantamento por alguém. E talvez teve até um flerte, mas não chegou às vias de fato, não teve beijo, não teve sexo, mas teve uma grande expectativa. E essa parte nossa que criou essa expectativa, ela foi frustrada, né? E intelectualmente a gente fala, não deu certo, e tem uma consciência que nos faz tocar a vida adiante. E é muito comum que essa parte que teve a expectativa ainda tenha aquela dor, aquela tristeza de não ter... Essa ficou armazenada. De não ter dado certo, de não ter se concretizado. E aí, o que acontece? O que eu faço com essa parte? A gente precisa reconhecer que isso existe. E um dos jeitos, então, de mensurar se tem algo guardado aqui ou não, é fazer uma lista. Então, quem foi a primeira pessoa com quem eu me relacionei? O que eu gostei. O que eu gostei, né? Então eu vou, lá na quinta série eu gostava de um menino. O nome dele era tal, e eu Num nível, esse é o primeiro, né? A gente conta o primeiro, aquele que a gente teve sexo, né? E se tem muitos parceiros, é preciso colocar um por um, até chegar naquilo que é atual. Independente de ter poucos ou muitos, é preciso olhar para todos, que
teve vínculo. A sexualidade nos vincula de uma maneira indissolúvel com a pessoa com quem a gente tem sexo. E como isso está muito volúvel, está muito comum hoje em dia, as pessoas não têm ideia da consequência que é isso na própria vida. Traz para você. Muitas vezes nem sabe todo o passado da pessoa e acabam pegando um pedaço daquilo para tua Isso. vida. Então, aqui nesse olhar, nessa fila de relações, a gente precisa contar aqueles que foram importantes para nós e principalmente aqueles com quem a gente teve uma relação sexual, né? E aí coloca um por um daquilo que é a própria história, né? E reconhece. E aí, se você faz uma lista e coloca um objeto, um bonequinho, pode ser uma pedrinha para cada um, a pessoa pode se posicionar ali e imaginar a pessoa na frente e perceber que tipo de sentimento que vem, porque vem. Né? Então eu falo, o que vem pra mim quando eu penso nesse? E aí, se foi terminado de maneira disfuncional, eu posso assumir a responsabilidade e falar, naquele momento foi assim, eu talvez não tive maturidade nem ele para ter finalizado de uma outra maneira, e assuma a própria responsabilidade sobre aquilo que te cabe. E se for muito difícil fazer isso, tem algo que te impacta de uma maneira muito forte em relação às relações anteriores, faça uma constelação. Então, a postura sistêmica te dá uma possibilidade de fazer algo com as informações, com aquilo que embasa as constelações. E se você consegue fazer isso de maneira consciente, talvez nem precise constelar. Mas se tem algo que ficou ainda desajustado e está em aberto, ou se a tua relação atual, se em algum nível você não está disponível para a vida, não importa em qual área que ocorre essa indisponibilidade, ou a tristeza, ou algo que não dá certo, precisa olhar o que está acontecendo, o que aconteceu lá atrás que está impactando na minha vida aqui, que eu não consigo fluir para o meu futuro. Isso você tem que fazer também com, por exemplo, alguém que talvez para mim não tenha sido, no caso do avô, né? Então talvez a pessoa nem tenha ficado na minha lembrança, mas de alguma maneira eu impactei na vida dela também, relaciona aqui. Isso, relaciona aqui. Então, aqueles nuances, aqueles olhares, porque às vezes a gente se envolve com a pessoa só com o olhar. A pessoa nem sabe que você existe e você está muito vinculada com ela, né? Põe aqui e olha o que vem e olha se tem algo em aberto ainda. E vai concluindo, dá um lugar. Dá um lugar, porque sim, isso faz parte da história, faz parte do amadurecimento da sexualidade também. Porque muitas vezes, eu lembro que quando eu era bem pequenininha, eu devia ter o quê? 6 ou 7 anos, eu dava aqueles pulinhos assim lá na praça e falava, fulano é meu namorado, fulano é meu namorado. E sim, isso faz parte da minha história. Essa pessoa por quem eu tinha essa admiração, achava ele lindo, tem um lugar aqui em mim. Então eu coloco ele como o primeiro. Claro, ou o sentimento positivo, ou a frustração que te causou, ou até o aprendizado, né? Pera lá, não é todo mundo que eu vou olhar que vai casar comigo. Sim, então, e aqueles que mais vêm pra memória, aqueles que têm que dá um sentimento diferente, assim. Porque pode ser que eu tenha achado muitos outros bonitos, mas eu lembro desse, né? Na 5ª série eu gostava de um, na 6ª série de outro. E aí vai, esses são os que eram da minha infância praticamente. Depois teve os da adolescência, né? E vai faltar bonequinho que eu tô achando aí. Então a gente vai posicionando, pega em pedrinhas, pega em canetas, né? Grão de feijão, tá difícil. Qualquer coisa só para representar. E façam os fechamentos. Aí de novo, se tiver algo que tá ainda doloroso demais e que talvez você não dê conta de fazer isso sozinho. Busque recurso, tanto as mulheres quanto os homens. Isso é muito mais comum impactar nos homens do que nas mulheres, porque os homens não têm tanta soltura para falar sobre as relações, né? E o racional do homem fala, isso aqui deleta, já foi, deleta, vamos pro próximo. E às vezes tem algo muito sério que ficou desajustado ou onde teve uma intenção
e aquilo foi frustrado. E nos homens, a sensação que nós temos quando a gente olha na constelação é que a marca fica de uma forma mais intensa. Porque o homem geralmente é comum a gente achar que é o homem que despreza, que é o homem que trai, que é o homem que é o prejudicador da relação. E não é sempre assim. É dos dois lados. E os homens também precisam fazer essas conclusões. Então, a partir de uma constelação de uma outra pessoa, nós podemos ver qual dinâmicas que se apresentam e trazer para a nossa vida real. Uma história que aparece numa constelação sempre é uma história autêntica daquele sistema. A minha história pode estar sendo impactada pela mesma dinâmica, mas não tem nada a ver com isso. Eu preciso olhar dentro do meu contexto como isso se mostra. Por isso que Bert Hellinger diz que não existem constelações iguais. Não existem duas constelações iguais. Sempre precisa considerar o contexto de onde a pessoa vem. Assim, o que é fato aqui? Se ficou algo desajustado, Precisa e de repente ser não seguiu exatamente a lei lá do pertencimento, do amor, né, da ordem, da lealdade e tal, isso vai refletir na sua vida e precisa ser visto, precisa ser ajustado. E aquilo que, por exemplo, eu sou casada e eu tenho filhos, aquilo que está em aberto na relação minha com o meu marido e com as relações anteriores, se não forem feitos os ajustes, vai interferir nos nossos filhos, vai interferir nas gerações que vêm depois, nos filhos ou nos netos ou nos bisnetos. Em algum lugar isso aflora, que cada pessoa que nasce numa família vem como a esperança da família, porque essas leis sistêmicas do pertencimento, da ordem do equilíbrio, elas atuam e elas precisam vem como uma função de cada pessoa fazer os ajustes necessários. Então, se eu já tenho consciência pelo conhecimento, que ali atrás os nossos familiares não tinham, porque a constelação é algo muito novo, são só 40 anos que isso tem acontecido, né? E lá na Europa, né? Aqui no Brasil, menos tempo. Conhecido de forma, né, como uma metodologia, né? Sim, e vindo para a consciência o impacto que as gerações anteriores têm. A gente às vezes não tem ideia por que sofremos tanto, por que as relações não dão certo, por que mesmo que eu faça tudo certo, ainda assim a vida não anda. Porque tem as nuances, a gente chamava de essa ideia de que tudo dá errado no sistema, tem um karma, uma maldição familiar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o amor que nós temos em relação ao nosso sistema, independente do tanto que nós conhecemos a história ou do tanto que nós estamos fisicamente próximos do nosso contexto familiar. Isso atua de qualquer maneira. Então a gente precisa, pelo conhecimento, começar a fazer os ajustes, né? E um dos principais ajustes é esse das nossas relações. E isso interfere na vida de uma maneira muito forte, muito forte. Se eu não estou bem aqui nos meus relacionamentos, é bem provável que eu esteja vinculada com alguém lá do passado que foi deixado ou que deixou. Então, a gente pode conscientemente fazer esses ajustes. E aí, a partir do conhecimento, nós podemos já deixar a nossa vida e o dos nossos filhos mais leve. Pelo conhecimento. É o que basta, né? Sim, é tão lindo isso, é tão lindo essa possibilidade que o Bert Hellinger traz com o conhecimento, com a filosofia que embasa as constelações, porque ele é um filósofo maravilhoso, né? E quando eu falo da postura sistêmica, é filosofia aplicada. É pegar algo que a gente vê que é tão importante e trazer para uma ação real, né? Na vida real, fazendo o que é preciso ser feito. Legal, muito bom. Acho que todo mundo deve ter pensado, lembrado de alguém, né? Olha, tem coisa para ver, gente, tem coisa para a gente rever, sentimento, para analisar e de repente, né? Como a gente já falou aqui,
Um simples exercício, né? Que na verdade Sim. não é algo tão complicado, pode trazer um impacto muito grande na vida nossa, né? E dos filhos, daqueles que fazem parte do nosso contexto familiar. E muitas vezes a gente fala, eu não vou perder tempo com isso, imagina que eu vou perder tempo com isso. É investir um tempo na sua própria felicidade. E vale muito a pena. Vale a pena pegar um caderninho e fazer essa lista e utilizar esse conhecimento, esse recurso, para que a vida fique mais leve, mais fluida. É quase como se você tivesse assim uma lata amarrada no teu pé, quer dizer, eu não vou perder tempo com isso, mas ela vai te seguir a vida inteira e uma hora você vai ter que desatar esse nó. Exatamente, exatamente. Obrigada, Graciela. Obrigada pela Espero que vocês oportunidade. tenham entendido. Gente, ficou dúvida? Entre em contato conosco, entre em contato com a Garato. Vocês têm os contatos, podem ser via Facebook, pode ser via Instagram, pode ser via telefone. Todo domingo tem uma coluna semanal que a Graciela escreve, fala um pouco mais sobre o assunto. Também tem os contatos do Jornal Paraná. Contato não falta. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria para mim responder as dúvidas de vocês. Estou disponível. Obrigada. Muito obrigada.